Pessoal, então bom dia a todos vocês, né? Galera aí, os alunos que estão aí no online, beleza? Então hoje a gente começa a nossa semana 10, daí. Começamos a nossa semana 10 da quarentena e a aula 3, na verdade, né? Na verdade, a aula 2, né? Relacionada às ações afirmativas. O que acontece, pessoal? Semana passada eu gravei uma aula no colégio, né, sobre ações afirmativas e ela acabou não dando tempo ainda de postar para vocês. Então a aula que eu dei lá eu vou dar hoje, né? Se for para o colégio não tem problema, né? Tanto uma quanto a outra, tanto faz para vocês aí, beleza? Galera, deixa eu pegar o material de vocês. Falamos sobre raça. Ainda estamos no capítulo 8. A página que nós iremos tratar hoje é a página 17, tá bom? A polêmica das chamadas ações afirmativas. Então, hoje teremos duas aulas online, pessoal. Primeira aula, a gente vai falar dessa polêmica, né, que seriam as ações afirmativas. Vocês já fizeram uma atividade relacionada a isso. E a segunda parte, nós iremos falar sobre o nosso trabalho bimestral, certo? Que será dividido entre vocês, né? Entre as salas de aulas aí, né, pessoal? O segundo A e segundo B, onde vai ser montada uma proposta, eu considero bem legal, né? Eu espero que vocês gostem também, que a gente vai fazer online essa atividade, beleza? Deixa eu ver se está todo mundo aí. Deixa eu ver. A Ana Clara, o Matheus e a Júlia. A Júlia não entrou? Ainda? Pessoal aí. Mas vamos lá. Vamos continuando, tá? Pessoal, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um quadro, certo? Para a gente falar sobre essas chamadas ações afirmativas. Acho que na verdade, eu acho que eu vou pegar um quadro mesmo, para a gente tentar escrever. Então, eu vou fechar aqui, falar sobre as ditas cujas chamadas. Então, peguem um caderno de vocês e anotem lá a aula 2, para a gente poder, numa boa, aí, falar sobre as ações afirmativas. O que são as ações afirmativas, pessoal? Aula 2, ações afirmativas. O que são as ações afirmativas, galera? A gente vai tentar fazer alguns exercícios ainda para complementar essa questão, tá? Gente, as ações afirmativas, elas causam polêmicas, tá? Na sociedade que a gente considera enquanto uma sociedade capitalista, tá? Porque, afinal de contas, é esse o objetivo da sociologia, é pensar o que vem a ser essa relação dentro da sociedade capitalista, beleza? Qual é a base da organização dessa sociedade capitalista, pessoal? Como que essa sociedade capitalista se organiza? Quais os princípios? O que é, gente? Qual seria? Não me obriguem a escolher alguém. Vamos lá, gente. Me digam, por favor, de uma maneira racional, né? Sociológica, pense numa imaginação sociológica.
Como que esse princípio ele se organiza aí, galera? Bianca, consegue me dizer, Bianca? Esses princípios seria como a sociedade capitalista se organiza, tipo, os meios que ela encontra para, sei lá, de um jeito vender o seu produto, alguma coisa do tipo? Sim, concordo plenamente. Né? Você falou, acho que basicamente uma percepção econômica e claro, né, ela tem esse princípio de que as coisas são produzidas para o lucro, onde são produzidas as chamadas mercadorias, vamos dizer assim. Então, talvez eu vou esclarecer melhor a minha pergunta para vocês. Nós temos um princípio básico dentro da sociedade capitalista, né, que é o que nós chamamos de liberalismo. Tá? O liberalismo, gente, é uma corrente de pensamento que se fundamenta no século XVIII, século XIX, com o pensamento iluminista. E o liberalismo ele prega, né, a liberdade de expressão, a não interferência do Estado, né, o Estado na economia, vamos dizer assim, né, e o Estado, ao invés de se tornar um detentor, né, das liberdades, né, de ser um cara que impõe, né, um cara não, mas de ser um órgão que impõe a sua vontade frente à população, esse Estado passa a ser basicamente um defensor das liberdades individuais, né, o direito de ir e vir, né? Então o Estado deve garantir isso. Isso é uma proposta, gente, tá? Vou colocar aqui para vocês, o liberalismo garante as liberdades individuais, tá? Importante considerar isso. E a base é de um pensador chamado John Locke, ou John Locke, né? Como alguns assim o consideram. Qual é a função do Estado? Né? Então eu vou colocar aqui para vocês, né? Dentro desse pensamento, a função do Estado, tá? Garantir as liberdades individuais. Bem, isso é um cenário de extrema importância. Tá bom? Chico! Ô, Chico! Não veio. Não veio? Diga para mim uma liberdade individual. Sei lá, mano. Mó pergunta abrangente demais essa. Pô, que legal, mas então, se é abrangente, você consegue dar uma funilada nela. Isso que eu quero. Pior que não me vem na mente nada agora. Ah, beleza. Liberdade de se expressar. Liberdade de expressão. Muito bem. Quem falou foi a Ana que falou? Alana. Alana, liberdade de expressão. Eu acho. Liberdade de ir e vir, né? Vejam que isso causa esse cenário de quarentena, né? Vamos se despir de qualquer tipo de, eu vou chamar de clubismo político, porque hoje dá a impressão que a gente vive num grande campeonato de futebol que tem duas torcidas, né? Mas vamos se despir de todo qualquer, né? Com informação. Aqueles que são contra o isolamento social defendem que o Estado está cerceando, retirando o direito de ir e vir das pessoas, né? Tem o seu... Real, gente... Oi, pode falar. Pode falar. Não. Na real, minha opinião é que a gente vive no meio de uma guerra fria, né, mano? Porque todo mundo fala um monte de coisa e ninguém faz bosta nenhuma. Realmente. Eu concordo com você. Nós vivemos parece que uma ditadura, né? De opiniões. Mas, enfim. No radicalismo extremo, né? É uma coisa bem, bem complicada. E isso eu vejo... Eu gosto muito de analisar o futebol, sabe? Eu, dentro da minha perspectiva... Você sabe que eu sou formado em História, né? E Sociologia. E
a minha análise, né, sempre foi em torno do futebol em si. Então, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Nos últimos anos, quem acompanha esporte, né, quem acompanha futebol, você tem um apelo muito forte à técnica, né, contra a individualidade, né? Então, as pessoas estão cada vez mais técnicas. E pouco, ontem até mesmo, devido à morte de um treinador, aí, o Vadão, quem acompanhou, é da minha época, né, pessoal? É um treinador que eu acompanhei. E o Vadão é um cara que eles falaram, olha, ele era menos técnico, mais pessoal com os jogadores. Então, hoje nós estamos vivendo no mundo técnico, né? E o futebol representa um pouco isso, né? É só você ver que as últimas... desde a Alemanha 2014 e a França 2018, era pouca individualidade e muita técnica, né? Muita força física. E isso a nossa sociedade está hoje, né? A gente está numa relação bem complexa, né, entre nós. Mas, enfim, vamos voltar aí para pensar essa aula. Então, é dentro desse estado que se garante as chamadas... Oi, Júlia, quer falar alguma coisa? Júlia Cristine? Ergueu a mão. Sim, que você ergueu a mão. Não? Apareceu aqui para mim que você ergueu a mão. Só para avisar que eu fui ver com minha mãe antes, no começo da aula. Não entendi, Júlia. Ah, enfim. Enfim, vamos lá, vamos voltar para a aula. Pessoal, então, só para vocês terem essa noção, né? O Estado é aquele que deve garantir as liberdades individuais dentro desse sistema. Pessoal, quem quiser, a Gabriela Furda também ergueu a mão, quer falar alguma coisa, Gabi? Não? Agora vai todo mundo erguer a mão, né? Olha só, meu Deus. Cheguei aqui, cheguei. Ah, o Adnei já chegou. Vamos lá, vamos ver. Não. Ah, bom, fui brincar com a mãozinha. Ah, sei, tô sabendo. Que frase mal... Entendendo o contexto, assim, não é uma frase muito boa. Com a mãozinha da tchau lá. Oh, meu Deus. Não, eu sei. Eu não vejo malícia, mas enfim, né? Não, malícia não, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vocês são muito... Ai, Deus do livre. Continuando. Vamos voltar. Vamos voltar aqui, né? Senão a gente vai acabar se perdendo. Continuando, pessoal. Então, isso seria um princípio dentro da sociedade capitalista, né? A ideia de que o Estado tem que garantir as liberdades individuais a todos nós, tá? Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, tá? Garantir a nossa individualidade. E entramos no campo sociológico, pensando que nós somos seres individuais, né? Mas que também compomos uma sociedade. E que existem limites para esse individualismo e esse coletivo, né? Então, a gente tem que entender de que forma isso acontece e a sociologia serve justamente para compreender isso. Pensando nesse embate, pessoal, ainda dentro da sociedade capitalista, da sociedade liberal capitalista, eu acho que é melhor falar dessa forma, nós temos um princípio que é o chamado individualismo, tá? E a meritocracia. Isso seria, talvez, a palavra que eu gostaria de que vocês focassem nesse momento para pensar nas chamadas ações afirmativas. Esse individualismo dos indivíduos, né, que nós assim prezamos, também está atrelado a essa ideia de meritocracia dentro dessa sociedade, porque nós somos responsáveis por aquilo que conquistamos, ou por aquilo, né, que a sociedade diz, né, na verdade não é a sociedade só que diz que é, mas, enfim, aquilo que nós somos dentro da sociedade. Né? Então, é a nossa meritocracia. Então, veja, dentro de uma sociedade, agora pegando a resposta da Bianca lá, né, pegando dentro dessa sociedade capitalista,
onde existe uma relação econômica, vamos pegar a relação econômica, que é uma das questões que nós mais nos preocupamos. De que, né, o lucro é o objetivo final, a relação de acúmulo de riquezas, né, enfim, isso vai depender da nossa meritocracia, do nosso esforço, né, até vamos colocar aqui para vocês, do nosso esforço, tá? Seja ele intelectual, físico, nós somos responsáveis por isso. Nós temos uma sociedade que se organiza a partir disso. Que, segundo, né, o que nos falam, né, é contra, melhor dizendo, não o que nos falam, mas o que, muitas vezes, o que essas ações afirmativas, segundo alguns, falam, né? Segundo algumas pessoas da sociedade, assim o falam. Não estou dizendo que eu concordo ou discordo. Muito pelo contrário, né? Contrário às chamadas ações afirmativas. O que seriam essas ações afirmativas, então? Seriam políticas, vejam bem, públicas, tá? Para a defasagem, certo? Defasagem. O que é defasagem, gente? Me expliquem, por favor. O que está uma coisa defasada? Pode responder no chat. Vamos lá. O Bruno respondeu infuncional. Muito bem. Matheus, atrasado. Muito bem. Ultrapassada. Muito bem. Defasagem. Vamos colocar uma palavra. Aqui, ó. Ao atraso. Tá? Ou então, né, defasagem da ascensão de alguns grupos sociais. Vejam, que grupos sociais que a gente está falando aqui, né? As chamadas minorias sociais. Tá? De que forma a gente pode pensar isso, gente? Veja, o Estado, né, que seria a organização que controla, que detém o poder institucionalizado, que nós assim o consideramos, ele é responsável por essas ações afirmativas, por essas chamadas políticas públicas, que vão, né, tentar evitar com que haja o atraso e, claro, a ascensão de algumas minorias sociais, aqueles que não têm amplos direitos sociais. Vamos dizer um exemplo, tá, de ações afirmativas. Você tem as cotas raciais enquanto a principal ideia, né, dentro das ações afirmativas, certo? O livro de vocês ainda trabalha nessa perspectiva, falando principalmente das cotas. Mas a gente não pode só limitar a relação com as cotas raciais. As ações afirmativas, elas acontecem há muito tempo, porém, o nosso debate é raça, né? Que ela é contestada cientificamente, mas ela produz uma noção de que que há uma diferença social entre as pessoas baseada na cor da pele, baseada na cultura, baseada nos trejeitos, tá? Então, vejam, nós vamos falar depois sobre as cotas raciais, mas agora eu gostaria de focar principalmente falando de outras ações afirmativas. Por exemplo, vocês sabem que existe no Congresso Nacional, existe um número X para a existência de mulheres para a participação do poder político. Senhor, mas está dizendo que, né, há uma defasagem nisso? Pessoal, há sim um atraso. Né? É importante considerar uma coisa: se você tem mulheres, né, participando do poder político, tendo voz, tendo direitos, você começa a entender que esse grupo passa a conquistar, né, os seus direitos ligados às suas necessidades. Exemplo, né, a relação... Surgiu uma lei agora, né, não faz tão pouco tempo assim, se não me engano foi 2017, a lei do feminicídio.
é uma lei importante. A Lei Maria da Penha é uma outra lei importante, né? E assim sucessivamente surgem novas urgências, novas contingências de uma sociedade. E aí é bem importante entender, dentro da sociedade capitalista, o porquê que isso é importante. Porque a sociedade capitalista, ela se altera, ela vai caminhando, né? E surgem novas relações aqui. Um outro exemplo. Eu nasci na década só tenho 22 anos, né, moçada? Vocês sabem disso. Mas eu nasci na década de 80, né? Brincadeiras à parte, nasci na década de 80 e vejam, eu comecei a ver, por exemplo, lugar para cadeirante, né? Estacionamento para cadeirante. Eu não me lembro da minha adolescência, nem nada, existia alguma relação com cadeirante. Na minha sala de aula não tinha essa ideia. Hoje tem, né? Ainda bem que tem, não estou criticando, estou falando que ainda bem que tem. Mas, vejam, surgem novas urgências. A ocupação do espaço dessas minorias, que nem sempre foram compreendidas enquanto pessoas aptas a uma relação como essa. E assim vai, né, pessoal? Crianças, enfim, toda essa relação, as ações afirmativas são essas. Você tem um grupo hegemônico na sociedade capitalista, ocidental capitalista, né, que são homens, né, caucasianos, a maioria caucasianos, não estou dizendo que também não há uma parcela de outros grupos, ricos, né, gente? E que, infelizmente, né, durante um bom tempo da nossa história, dominaram tanto o cenário político, o cenário econômico, né, o cenário social. Só que nos últimos anos isso veio o quê, né, gente? Há uma percepção de que nós temos que alterar esse padrão, né? Nós temos que pensar em outras formas ligadas a essas políticas públicas. E a que mais causa polêmica dentro dessas ações afirmativas são as chamadas, eu vou colocar numa outra cor aqui agora, para a gente pensar um pouco. São as chamadas cotas raciais, tá? Que ela vai ser uma relação do século XXI no Brasil, tá? Tentando o quê, pessoal? Buscando a inserção do negro, né? E eu falo negro e de mulheres negras também, porque o movimento, né? Esse movimento que hoje nós encontramos baseado, né, que é um movimento negritude, é um movimento ligado a considerar valores da comunidade negra, né, que seria, por exemplo, cabelo, que a gente chama de... O cabelo já passa por isso, né, o cabelo que seria o cabelo enrolado, que seria a relação com a valorização desses elementos. Durante muito tempo, pessoal, na história do Brasil, esses elementos do negro foram marginalizados, né? A gente já falou sobre a relação do racismo de marca, né? Vejam, eu lembro muito bem dessa situação. Cabelo ruim, né? Falam que o cabelo é ruim, então é necessário alisar. Enfim, músicas fazendo referência a isso. Né, o negro não sendo incorporado a essa sociedade de classes da maneira como assim deveria ser durante esse processo de formação dentro da sociedade capitalista. Então, eu falei de aspectos ligados, né, a características físicas, mas que isso produziu, né, na nossa sociedade um racismo, entre aspas, velado, e que, claro, uma dificuldade, né, histórica de inserir esse negro na sociedade em que nós estamos, né, formando o Brasil republicano, que é baseado nessa sociedade de classes, no individualismo, na meritocracia, onde, infelizmente, os valores individuais dessa comunidade eles não são valorizados, eles são marginalizados. E claro que as cotas raciais elas vêm tentar corrigir essa defasagem. Que defasagem é essa? A ideia de que o negro, né, ele não está nos ambientes de poder no Brasil. Ele não, e quando eu falo poder, eu estou baseado numa lógica de um pensador, inclusive, chamado Bourdieu, inclusive o Bourdieu, né, que é um dos caras que vai falar do capitalismo simbólico, né, do capitalismo cultural, por exemplo, do capital cultural.
E muitos de nós achamos que é só dinheiro. Não, não é só dinheiro. Mas é acessibilidade, por exemplo, a preceitos que possam valorizar a sua cultura. Né? Que isso, infelizmente, ocorre esse princípio da questão dessa defasagem. E aqueles que defendem, portanto, isso, né? Como, por exemplo, você vai encontrar na página 17, o historiador Joel Rufino dos Santos e o antropólogo Kabengele Munanga, que são duas sumidades nessa relação, tá? Defendem que essa política de cotas de reparação, é uma política de reparação, né, o sistema de cotas, que ela tem que ser temporária ou permanente, que pode corrigir essas distorções históricas. Então, isso vai ser uma política que o Estado brasileiro adota, né, a partir aí de 2012, a busca de inserção dessa comunidade negra. Não é a primeira, tá, pessoal? Existem outras. Olha, 2004, a UERJ, 2000, a UERJ do Rio de Janeiro já tinha estabelecido isso. 2004, a Universidade de Brasília, mas em 2012 isso virou lei. Né? Se legitima enquanto lei no Brasil essas cotas raciais, porque, querendo ou não, nosso sistema político é um sistema híbrido. Né? Nós temos leis gerais, leis federais, mas também nós temos as leis estaduais e até mesmo leis municipais. E as cotas passaram a ser leis federais a partir de 2012. Então, a justificativa para elas existirem é essa: a reparação histórica, né, da dificuldade de inserção cultural, ou melhor, da inserção desses grupos sociais, dessa minoria, os negros, a comunidade negra, né, na sociedade de classes, né, na relação dessa dificuldade. E, claro, fruto de uma marginalização histórica que esse negro sofreu durante muitos anos. Por um outro lado, aqueles que são contra, né? Nas próximas linhas ali você já encontra, por exemplo, o Demetrio Magnoli e o Gilberto Velho, que é um antropólogo também. O Gilberto Velho fala sobre antropologia urbana. É bem interessante a análise dele. E eles acreditam que essa lei pode causar separações que até então não existiam no Brasil. Né? Uma segregação. E até mesmo conflitos, né? Que infelizmente também podem ter origem a isso. Né? Então, eles afirmam que a melhor saída seria melhorar a escola de base. Pessoal, na página 18, página 19, tem um texto. Já coloquem do ladinho aí, gente. Até eu vou colocar aqui para vocês. Que é a leitura obrigatória para o trabalho. Tá? Eu falei 2012, mas na verdade é 2010, tá, gente? Errei a lei. Nos Estados Unidos já tem também as chamadas políticas de reparação também, né, pessoal? Então seriam bem importantes. Como eu estava falando para vocês, gente, trabalho, página 18 e página 19. Eu vou explicar na segunda parte da aula no que vai consistir esse trabalho. Mas antes, eu quero fazer com vocês alguns exercícios da página 20, página 21 e assim vai. Só para a gente pensar algumas situações. Vamos fazer o número 1, porque eu acho que é bem importante a gente focar também nesse cenário, porque afinal de contas, né, nós temos um tempinho aí para fazer esse exercício. Então vamos lá. Unicamp São Paulo. Né? Eu não consegui achar essa apostila no sistema da Iônica, mas eu gostaria que vocês acessassem a apostila de vocês. Né? Deixa eu ver, meu celular está por aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Vou dar 10 minutinhos para acabar a aula, mas é bem sossegado. Só um minuto, gente. Estão lendo, enquanto isso, vão lendo o texto lá, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar na minha própria reunião. Pelo celular, daí eu vou espelhar pelo celular.
Deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês estão vendo... Vocês estão me vendo ou vocês estão vendo a câmera? Os dois. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, ó, acho que não deu certo isso aqui. Então, vamos lá. Vou tentar fazer assim. Então, pessoal, a gente vai começar pelo praticar aqui, tá? Vamos fazer pelo menos um exercício. Se estiver ruim, vocês me digam. Tá? Mas, enfim. Vamos lá. Então, ó, praticar. Como os abolicionistas americanos previram os problemas... Gente, não vai dar certo isso aqui, né? Eu vou sair. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos só corrigir ali o exercício e beleza. Não deu certo. Acho que eu saí. Beleza. Então, ó, na página 20, vamos lá. Unicamp. Como os abolicionistas americanos previram, os problemas da escravidão não cessariam com a abolição. Então, vejam como a questão também é histórica. Tá? O racismo continuaria a acorrentar a população negra às esferas mais baixas da sociedade dos Estados Unidos. Mas se tivessem tido a oportunidade de fazer uma viagem pelo Brasil de seus sonhos, o país imaginado por tanto tempo como lugar sem racismo, que seria, no caso, aí, portanto, os Estados Unidos. Eles teriam concluído que entre o inferno e o paraíso não há uma tão grande distância final. Sobre o tema, é correto afirmar que está falando um pouco, né, dessa relação de que alguém me perguntou ontem, eu não vou lembrar o nome, perguntou se existia racismo em outras regiões da América. Pessoal, a gente compara com os Estados Unidos porque há uma semelhança histórica com a formação desses dois países, né, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil. Então ele fala-se assim, sobre isso é correto afirmar que a experiência da escravidão aproxima a história dos Estados Unidos e do Brasil. Mas a questão do racismo tornou-se uma pauta política apenas nos Estados Unidos da atualidade. Mentira, né, gente? Então isso também, você encontra isso aí no Brasil. Letra B. Os abolicionistas norte-americanos tinham uma visão idealizada do Brasil, pois não identificavam o racismo como um problema em nosso país. Essa questão está marcada como correta, mas eu gostaria de ver as outras, né? Porque não... que no caso está falando no texto, mas só para a gente ver ali quais são as outras questões, né? A imagem de inferno e paraíso na questão racial também é adequada às divisões entre sul e norte dos Estados Unidos. Muito pelo contrário. O racismo lá também é estrutural, né? Permeia toda a sociedade, só que é um racismo de um modelo diferente. É importante considerar que essa relação com o racismo estrutural, ela tem como base uma sociedade escravista que se formou antes de uma sociedade liberal nessas regiões, de um preceito baseado da organização dos povos ligados às raças. Isso fez com que houvesse justamente essa situação, né, de entender, encarar essa sociedade enquanto dividida entre os grupos humanos considerados superiores e inferiores, que no caso seriam negros, os nativos, né? E há, com isso, várias menções ligadas a esse cenário. Letra D. A abolição foi uma etapa de equiparação, de igualdade. Né? Vejam a questão como ela está incorreta. De direitos na sociedade norte-americana e brasileira, pois os direitos civis foram assegurados em ambos os países. Não. Né, gente? Por exemplo, o negro não foi abolida a escravidão no Brasil no século XIX. Durante o século XIX, ele foi no final do século XIX,
permanecendo justamente a escravidão durante o nosso período imperial aí, portanto. Vamos fazer uma outra questão aqui, a número 4, falando sobre democracia racial. Na página 21, Enem e MEC. Todo mundo lá, por favor. A população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social e frequentemente procurou fazê-lo por rotas originais, como esporte. Né? Você pega aí, por exemplo, tem um documentário, não sei se alguém já está acompanhando Netflix, que é do Michael Jordan. Tem umas falas do Barack Obama que eu acho bem legais. A música e a dança. Esporte, sobretudo futebol, música, sobretudo samba, e a dança, sobretudo carnaval. Foram os principais canais de ascensão social dos negros até recentemente, né? Que é a ideia de associar o negro a esses tipos de atividade. Né? A libertação dos escravos não trouxe consigo a igualdade efetiva. Essa igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática. Ainda hoje, apesar de leis, aos privilégios e arrogância de poucos corresponde o desfavorecimento e humilhação de muitos. Em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que, letra A, essa ideologia equipara a nação a outros países modernos. Esse modelo de democracia foi possibilitado pela miscigenação. C, essa peculiaridade nacional garantiu mobilidade social aos negros. D, esse mito camuflou formas de exclusão em relação aos afrodescendentes. Letra E, essa dinâmica política depende da participação ativa de todas as etnias. Qual questão vocês marcariam aí, pessoal? Qual questão? Vamos lá? Nada? Pessoal, essa é a letra D, tá, gente? Vamos lá. Página 22 e 23, pessoal. Vamos lá, vamos tentar fazer ali essa relação ligada ali a um Unicentro no Paraná, número 5. Vamos ver se vai dar tempo. A suposição que havia um consenso absoluto sobre a organização social e vida cultural de cada tribo só era possível através da ideia de que administradores e cientistas europeus tinham de tradição. As sociedades tribais ou primitivas seriam para eles sociedades tradicionais. Não só as regras de conduta eram pautadas rigidamente pelo costume, como esse costume era transmitido oralmente de forma imutável de geração em geração. Desde o princípio dos tempos, os europeus não admitiam que os africanos pudessem refletir criticamente sobre sua própria cultura. Lembrando que dentro da continente africano vai existir no século XX movimentos de pan-africanismo, movimento de negritude, que prezavam, né, justamente uma independência cultural relacionada a esses continentes. O texto pontua a construção do olhar europeu sobre a África no período colonial, a partir dos debates atuais sobre as relações étnicas no Brasil, identifique VUF. O resultado sociopolítico dessa visão estereotipada ainda hoje pode ser observado em relação à população afro-brasileira? Verdadeiro. Os conflitos raciais resultam de estereótipos sociais e não de fatos científicos? Verdadeiro. O indivíduo etnocêntrico não tem capacidade de observar outras culturas nas próprias condições que elas estão? Verdadeiro. Então é a letra A. Vai ter exercício para finalizar esse capítulo, para fechar essa semana, tá? E eu já volto, vou fechar a sala, eu já volto para falar sobre o trabalho, beleza? Então, tchau!